Vem a ansiedade, afinal. Eu quero que você faça um exercício agora para você descobrir de onde está vindo a tua ansiedade. Feche os teus olhos e imagine que você está andando tranquilamente em uma floresta. O ar é fresco, os pássaros estão cantando, você sente a brisa, tudo parece muito calmo. De repente, um barulho no mato. Os teus músculos começam a tensionar. Tua respiração trava. Teu coração para por um segundo. O teu corpo se prepara para correr ou lutar. Abra os olhos e me diga. Talvez vários de vocês sentiram isso no corpo. Sentiram no corpo exatamente o que eu descrevi. Mas quando você olha ao redor, você percebe que não existe nenhum predador. Nessa história era apenas o vento balançando as folhas. Mas essa reação de luta ou fuga foi programada em nós há milhares de anos atrás. Lá no tempo das cavernas, esse mecanismo de luta ou fuga, ele era o que diferenciava entre viver e ser devorado. O corpo simplesmente não questionava, porque se parece perigo, ele age. Um segundo a mais no tempo das cavernas poderia significar a morte, ser devorado por um predador. Mas agora me diz. Qual foi a última vez que você realmente precisou correr para salvar a tua vida? Qual foi a última vez que um leão apareceu aí, no lugar onde você está? O problema é que o nosso corpo não sabe disso. Então, ele ainda reage, como se o chefe te mandando uma mensagem no WhatsApp fosse aquele tigre da selva querendo te devorar. Como se aquela reunião de amanhã fosse uma emboscada mortal. O nosso sistema nervoso não evoluiu no mesmo ritmo que a nossa sociedade. O mundo mudou rápido demais, mas o nosso sistema nervoso continua igual. Hoje os perigos não têm mais dentes, não têm mais garras, mas o nosso corpo não entende isso. Então ele continua reagindo como se tivessem, porque ele foi feito e programado para isso. É assim que funciona o nosso mecanismo de defesa. É o nosso instinto. É por isso que antes de uma conversa difícil, por exemplo, você sente aquele nó no estômago. É por isso que quando você recebe uma mensagem inesperada, um telefonema fora de horário, o teu coração acelera. Por isso que as tuas costas doem, os teus ombros travam, a tua respiração fica ofegante, fica curta, porque o nosso corpo está o tempo todo lutando contra essas ameaças que hoje são invisíveis. E quando nós fizemos isso, o que acontece? Se essa resposta de luta ou fuga é acionada o tempo todo, sem um motivo real, sem um predador de verdade, a energia que deveria ser usada para que nós reagíssemos lutando ou fugindo fica acumulada no nosso corpo, porque nós não vamos nem correr nem lutar. Então, o corpo carrega o peso dessa ameaça e acumula essa energia que foi demandada para lutar ou correr. Isso traz muitas consequências. Tensão muscular, o corpo fica em alerta, então as costas doem, o maxilar trava, tensiona, bruxismo, a cabeça pesa, surgem problemas digestivos. Lembra que quando nós estamos em perigo, o sangue, ele sai do nosso estômago, porque não tem mais necessidade de realizar a digestão no momento do perigo. Logo, o corpo entende, eu preciso tirar o sangue do sistema digestivo e mandar para as extremidades, mandar para os músculos para que essa pessoa corra ou fuja. Então, o sistema digestivo fica em segundo plano. Com isso vem má digestão, refluxo, intestino desregulado, que o teu corpo está em estado de alerta, de fuga ou luta. Logo, o estômago não está recebendo irrigação sanguínea necessária. Ansiedade e insônia, o corpo não entende que o perigo acabou. Então, ele mantém esse sistema ligado em hipervigilância. Isso te impede de relaxar, de dormir, de se sentir em paz. E o mais curioso de tudo isso?
A maioria das coisas que nos colocam nesse lugar de ansiedade sequer aconteceram e provavelmente nem vão acontecer, porque elas são projeções da nossa mente. O perigo antigamente era na floresta, hoje ele é na nossa mente, na nossa cabeça. Então, se a nossa mente pode criar esse perigo, a gente também pode ensiná-la a criar a solução. Afinal de contas, o corpo está reagindo àquilo que ele acredita ser real. O corpo não sabe diferenciar o e-mail do teu chefe do leão na selva correndo atrás de você. O corpo acredita que existe um perigo real de que você seja devorado. Então, nós podemos treinar a nossa mente, o nosso corpo, para que ele acredite que ele está seguro. Porque justamente essa é a questão. Nós não precisamos desativar o mecanismo de luta ou fuga, ele é importante. Nós só precisamos ensinar o nosso corpo que há diferença entre um e-mail, um WhatsApp, de um leão, de um predador. Entende que para o nosso corpo, quando nós estamos nesse lugar da ansiedade, o nosso sistema de luta ou fuga, ele vai ser acionado e ele não consegue identificar a diferença entre o WhatsApp do chefe e o predador? E o que acontece com o inverso, quando nós ensinamos a nossa mente que o corpo está seguro, que não há predador? Automaticamente o coração desacelera, os ombros deixam de pesar, a respiração volta a ser fluida, o estômago relaxa. O teu corpo que passou anos lutando contra ameaças que nunca chegaram, que nunca existiram, ele finalmente vai entender que não precisa mais carregar essa guerra. Só que isso não acontece automaticamente, sozinho. Nós precisamos assumir o comando da nossa mente. Caso contrário, inevitavelmente ela vai nos arrastar para o caminho do medo, da tensão, da exaustão. Eu entendo pela minha experiência que o autoconhecimento é o mapa. É ele que vai nos ensinar a conhecer o nosso corpo, a nossa biologia, a reconhecer os nossos sintomas, reconhecer qual é o lugar que me coloca nessa posição de ansiedade. É o autoconhecimento que vai fazer com que eu saiba como regular o meu corpo, a minha energia, ensinando ele que nem tudo é ataque. Então, o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente, não são predadores, são as nossas sombras. Se eu te disser agora, pegue o microfone, suba nesse palco e fale para 1.000 pessoas. Para algumas pessoas isso é natural. Outras pessoas estão já com frio na barriga, tensionando os ombros e se encolhendo, e talvez você nem tenha percebido que fez isso. O medo de que você erre, o medo de que você seja julgada, julgado, de não ser boa ou boa o suficiente, não são predadores, são sombras, mas dispararam em você agora os mesmos efeitos, como se fossem predadores. E as nossas sombras, elas desaparecem quando nos acendemos à luz da consciência. Quando você aprende a se auto-observar, reconhecer os seus sintomas, você percebe que muitas das tuas reações são só espelhos de um passado que já não faz mais sentido, ou de informações que você foi adquirindo ao longo do tempo, ao longo da tua existência. Recentemente eu assisti um vídeo onde mostrava uma sala, uma experiência, onde nessa sala existiam vários bebês e várias cobras, e os pais estavam do lado de fora assistindo. Quando largaram as cobras dentro das salas, os bebês, alguns não expressaram nenhuma reação, outros uma certa curiosidade, e outros tocavam nas cobras, naquele movimento natural de pinça da criança quando está aprendendo a tocar em algo. E quem estava com medo? Os pais. Ou seja, não nascemos com medo de cobra. Esse medo foi colocado em nós na nossa infância. Nós recebemos o medo dos outros e aprendemos que aquilo é nosso. Ou nós trouxemos informação do nosso passado nessa existência, outras, caso você acredite nisso, mas o medo não é real. Ele é uma projeção da nossa mente. Não é algo que está de fato acontecendo. É algo que nós projetamos.